E falando como empreendedora, né, tem muitas que estão nos assistindo, que estão querendo ir pro digital, passaram por esse processo que você passou também, e a ideia é justamente trazer mulheres que trilharam esse caminho e alcançaram o sucesso. Quando a gente fala sucesso, é quando você valida a oferta, quando aquilo funciona, quando você consegue refazer mais vezes, vender mais vezes. Às vezes a pessoa fala, tá, mas é sucesso, mas ela tá milionária? Não, não é sobre isso. Claro que você tá ganhando dinheiro, óbvio, né? Ainda não, né? Ainda não é só sobre isso, mas assim, eu digo... Porque aí a pessoa fica pensando assim, eu quero coisa fácil, eu quero ver alguém que tá lá na internet dizendo que se eu trabalhar 3 horas por dia no celular eu vou ficar rica. E aí, às vezes elas não olham que tem um processo. E aí a ideia é trazer aqui, né, mulheres que inspiram, como você, como uma empreendedora que passou por esse processo, que não foi fácil, que teve os seus desafios, mas que acertou o caminho e que agora tá numa evolução, num crescimento, né, num constante crescimento, eu vejo assim, uma constante evolução. Quando você estava lá, que você foi pro digital, você validou, falou, opa, aqui tem um negócio que tem a ver também com a liberdade, que é o quê? Agora, independente de onde eu estiver, eu posso fazer o que eu gosto, o que eu amo no mesmo lugar e contribuir para as mulheres da mesma forma. Quais foram os principais desafios que você enfrentou quando você começou a empreender e falou, é por aqui, tá, mas vai bater no quê? Vai bater no conhecimento, vai bater no... Como é que foi esse período para você? Eu não sei se todas as mulheres são assim, eu vou falar dos meus desafios, porque eu já escutei outros desafios de outras pessoas que eu falei, não, isso aí pra mim é de boa. Uhum. Então, assim, o principal desafio que eu enfrento até hoje é a demora. A demora do digital. Porque a gente vê muitas pessoas muito grandes, né? Os meus mentores são muito grandes. E você olha pra eles e fala, cara, ele tem isso, ele faz aquilo, ele viaja não sei pra onde, ele é convidado pra tal coisa. E eu tô aqui com X alunas treinando na sacada de casa. Então, essa demora do crescimento, pra mim, ela era muito desmotivadora. Sim, as pessoas, é o que eu acabei de falar, as pessoas olham e falam, não, parece tão fácil, eu tentei aqui, não dá, pra mim não dá certo. Sim, então assim, existe um livro, eu até coloquei ele lá no grupo das donas, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Já li. Uma das coisas que ele fala é para você não se comparar com pessoas que são grandes demais. Ou você se compara com você mesmo, ou você se compara com pessoas que estão no mesmo nível que você. E talvez caminhando ali pro próximo nível, né? Porque assim, se você olha muito lá na frente, né, aquilo, o step by step, ele se perde. E eu sinto que eu me perdia e ainda me perco nisso, né? Porque parece que é muito lindo, muito fácil quando você vê o palco da pessoa. Exato. Você se imagina lá e fala, daqui a pouco eu tô lá. Mas não é assim. E quando você não tá lá daqui a pouco, você começa a ficar se sentindo frustrada. Exatamente. Se comparando. Então, sim. por exemplo, quando... no digital você faz 2 vendas, cara, 2 vendas é muita coisa. 2 vendas, você validou o seu produto 2 vezes para uma pessoa que nunca te viu na vida, que não te conhece pessoalmente, que acreditou exatamente no que você tá falando no digital, ali no Instagram. Sim. E isso, para mim, não tinha tanto peso. Eu lembro da sua ansiedade com relação a isso. Até uma vez a gente tava lançando próximo juntos, né? E 2023 foi ano passado, né? Foi. E aí, você não... Eu lembro que você... Realmente não foi um período legal pra várias pessoas, tá? Não me lembro que mês que era. Você não teve o resultado que você esperava. E eu também não tive o resultado que eu esperava. Só que eu já tinha outras estratégias pra conquistar aquele resultado. E você desistiu antes. Sim. Você até falou comigo, você falou, eu me frustrei, acho que encerro aqui, vou tentar, vou esperar alguns meses, vou mudar a estratégia, vou fazer lá na frente. Sim. E aí, passou um tempo, a gente veio pra Masterclass, e aí eu falei, Fran, lembra aquele assunto que você desistiu lá? O meu funcionou porque eu insisti e mudei a estratégia, exatamente. Esse também é um desafio que as pessoas se frustram, e daí ao invés de estar mais determinada a fazer, acaba recuando, né? Exatamente. E aí, o que eu aprendi nessa jornada, inclusive com você, com outras pessoas que já estão um passo à frente, é dividir isso em passos menores. Porque se eu colocar a meta de vender, vou chutar aqui, se eu colocar uma meta de vender 80 no lançamento e vender 10, eu vou me frustrar. Então, eu vou fazer 4 lançamentos de 20, que no final eu vou ter 80. Exato. Né? Mas isso é Fran, tá? Isso sou eu. Pode ser que tem pessoas que se relacionam bem com isso. Mas eu sinto que isso pra mim foi e ainda é um desafio, porque eu sou muito ansiosa. Sim, então, personalidade. se eu vejo que o negócio tá caminhando pra não ter 80, eu já me frustro e perco energia. Antecipa isso, exato. E aí, a internet, ela precisa da nossa
energia. Precisa dessa energia, exatamente. E se você não tá na vibe, se você não tá no pique, porque é muito trabalho, as pessoas se iludem, é muito trabalho. É muito trabalho, E exato. se você não tá no pique pra gravar 50 vídeos, pra fazer 50 chamadas, Live. e parceria, e você não tá na vibe daquilo, cara, não adianta. E o negócio não vai, né? Depende exclusivamente de você. Sabe que eu vi eu não me lembro se era o podcast do GeoJ, que tava o Pablo Marçal falando sobre como ele precificava os serviços dele, né? O que ele vendia, os produtos digitais dele. E aí ele falou que ele sentia muito a energia de como tava aquela turma, aquele evento ao vivo que ele estava. Se ele via que tava o pessoal muito engajado, querendo muito o negócio dele, né? O produto que ele ia vender, ele avisava a equipe, a gente vai fazendo valor X, porque esse público vai comprar. E ele falou que ele mudava no meio, assim, antes dele fazer o pitch, entendeu? Então, pra quem não sabe, né, no lançamento você trabalha vários conteúdos pra atrair as pessoas, entra num funil que a gente chama, né? Atrair as pessoas vêm, você tem que reter elas, tem que continuar entregando conteúdo pra ela entender como é o seu trabalho e valorizar e querer ter o seu produto ou serviço. Existe uma estratégia de conteúdo para isso, né? E aí você chama a pessoa para um evento digital, um evento online, onde você faz a oferta, que a gente chama de pitch, do seu serviço, seu produto. Então, assim, quando você vai para esse momento, já tá com tudo programado, o preço já tá precificado e tudo mais. E aí, falando de energia, é exatamente o que ele falou. Ele sentia a energia e falava assim, gente, a gente, sei lá, colocou um preço de 997. Aí ele ia quando tava passando algum vídeo, algum intervalo, eu não sei exatamente como que era, ia atrás pra produção dele, falava assim, não, a gente vai vender a 2,997, porque esse público tá engajado e eu tô vendo que vai vender. Uhum. E ele falou que um dos melhores lançamentos dele foi num dia que ele mudou o preço, exatamente assim. Porque é o que você traz, você tem que estar na energia de fazer acontecer, as pessoas estão esperando, é o teu momento, e se você se frustra um pouco antes, você estraga lá na frente. Você não consegue chegar, literalmente morrer na praia, né? E tem a ver com gestão também, Fran, liderança, gestão, que é uma coisa que eu sempre falo, você tem um time, seja ele terceirizado, seja CLT, e você quer que o time esteja nessa energia, mas se você não está em algum momento, é a mesma coisa pro seu time. Sim. Então a gente tem que estar ali, então isso demanda uma energia, se você não tem o resultado, a chance de você gerar uma frustração é muito grande. Sim. E aí que vem as estratégias, como você disse, vou criar uma estratégia, ao invés de fazer 80, eu vou quebrar, vou fazer mais lançamentos para chegar no mesmo lugar. Sim, e aí é o que eu digo para você e para o meu outro mentor, né, que tá me ajudando nesse processo, é que eu estou entendendo como é a Fran empresária. Uhum. Porque até então, a Fran era a personal trainer de mulheres que tinha um projeto. Hoje eu tenho que gerir uma equipe, eu tenho que manter essa equipe engajada, hoje eu tenho que ter as metas de agora, mas do longo prazo. Sim. Então, tudo isso são coisas que eu ainda estou construindo, Sim. mas que nesse momento eu tenho consciência de que eu tô construindo um pouco melhor do que eu construiria há 2, 3 anos atrás. Porque eu tô mais madura, porque eu apanhei pra caramba. E é bom, a gente tem que errar, porque se você acerta, a hora que você errar, você nem sabe o porquê. E pode ser que você erre num momento que não podia errar tão grande assim, vamos dizer. Então é melhor errar no pouco várias vezes do que você errar no muito e o prejuízo ser muito maior, né? Quando quando você me procurou pra fazer mentoria, eu lembro que você tava com dificuldade de atrair o público certo pro teu trabalho. Sempre foi incrível, você sempre se dedicou bastante, só que você fazia uma baita de uma propaganda, um baita de um produto, digamos que de carne para vegetariano. Então você não se comunicava com a pessoa certa. Uhum. E aí você disse que quando você acertou o público, aí que você sentiu que as coisas aconteceram. Sim, foi assim. Porque, na verdade, é todo um processo de autoconhecimento, né? De saber com quem eu quero falar. Era isso que a gente falava, né? Era. Mas quem que você quer, Fran? Você quer a mulher que já treina ou você quer aquela que nunca treina, você quer resgatar ela? Mas, e aí depois eu vi grandes players do mercado, né, dizendo que essa é uma dor, inclusive dos grandes. Dessa área. Porque é muito ruim você descartar todas as outras. Sim, exato. Então, na ânsia de não querer perder ninguém, você se apega a todo mundo. E eu vejo Érico Rocha falando sobre isso, pessoas que são muito grandes falando que definir quem é o seu público é um dos passos mais difíceis do digital.